Nessa última semana tivemos uma mudança de cenário no cenário macroeconômico no mercado cripto. Uma mudança de cenário que fez o Bitcoin corrigir do 123, que chegou a bater 123 mil dólares, a máxima histórica, até os 112 mil dólares. E muitos investidores perguntando se agora o Bitcoin pode passar por uma correção maior, eventualmente cair para baixo dos 100 mil dólares e o que fazer nesse momento. Se a perspectiva para esse segundo semestre mudou. Qual que é a perspectiva agora com essa mudança de cenário e principalmente como se posicionar, como movimentar a carteira, o que fazer nesse momento. É tudo isso que a gente vai responder no vídeo de hoje, fazer uma bela análise macroeconômica, explicando tudo o que está acontecendo na economia americana, seus impactos no mercado cripto, para que no final do vídeo você consiga investir em cripto do jeito certo e que eu consiga te ajudar a tomar as melhores decisões dentro da sua carteira. Então, enquanto roda a vinheta, já considere se inscrever aqui no canal. Só lembrando todo mundo que se você quiser uma avaliação gratuita da sua carteira comigo no meu WhatsApp, primeiro link aqui da descrição, você clica ali, preenche um formulário, coloca os dados da sua carteira, como é que tá a sua carteira cripto, seu objetivo e tudo mais, você cai no meu WhatsApp, em 7 dias ali eu te retorno com uma avaliação da sua carteira, e aí você pode tirar suas dúvidas comigo no WhatsApp e a gente vai desenrolando, batendo um papo ali. Aproveita essa oportunidade para tirar todas as suas dúvidas, garantir que você está com uma carteira bem ajeitada, está investindo do jeito certo, e eu sempre tiro um tempinho ali do dia para responder todo mundo, beleza? Primeiro link aqui da descrição, você clica e já cai no meu WhatsApp. Turma, bora lá pro vídeo. Hoje é um cenário diferente aqui, né? Tô num Airbnb, tô em Maceió. Não conhecia a cidade ainda, me surpreendi positivamente, cidade linda. Hoje tá chovendo um pouquinho, mas se amanhã acordar sol, pego uma prainha de manhã. Mas bora lá, sem grandes enrolações, bora pro vídeo. Vamos falar antes, vamos recapitular, antes da gente falar de macroeconomia, etc, etc, a gente precisa garantir que tá todo mundo na mesma página e entender qual que é o cenário perfeito para o mercado cripto. A gente sabe que a gente está vivendo um momento do ciclo de cripto muito macroeconômico, que é taxa de juros, inflação, etc, etc. Macroeconomia que está decidindo os caminhos, os rumos do Bitcoin e do mercado como um todo. E a gente precisa entender, de um ponto de vista macroeconômico, qual é o cenário perfeito para o mercado cripto. E o cenário perfeito é esse que está na tela. Inflação baixa, taxa de desemprego nos Estados Unidos alta. Calma aí, Gabriel. Como assim? O que isso significa? Quando a gente vê lá a foto de uma economia e fala, olha, nessa economia a gente tem taxa de desemprego subindo e inflação caindo, significa que as pessoas estão ficando mais desempregadas, as pessoas não estão consumindo, ou seja, as empresas não estão conseguindo vender. Se as empresas não conseguem vender, o que você faz? Você corta custo, você demite. Então é isso que significa um aumento da taxa de desemprego, uma economia desacelerando, enfraquecendo. E se você não consegue vender, o que você faz? Você reduz preço, você corta custo, mas tenta vender mais também. Você reduz preço, isso faz com que a inflação caia. Então, inflação caindo e taxa de desemprego subindo significa uma economia enfraquecida, desacelerando, possivelmente entrando até em uma crise, entrando até em uma recessão, a depender da magnitude desse movimento. Se a inflação está caindo muito, se a taxa de desemprego está subindo muito. E isso força o Banco Central daquele país a cortar a taxa de juros, ou seja, a reduzir o quanto as pessoas ganham por deixar o dinheiro em poupança, trazer incentivos para a economia movimentar, as pessoas tirarem dinheiro da economia, da poupança, perdão, injetarem em outros investimentos, em ações de empresas, na economia real, construir uma padaria para tentar rentabilizar esse dinheiro de alguma forma. A taxa de juros ela funciona como essa ferramenta de aquecimento ou desaquecimento da economia de um país. Pronto, uma recapitulação de como funciona um banco central e como funciona um sistema econômico em menos de um minuto. Esse é o cenário perfeito para cripto. A gente quer ver taxa de juros caindo e para isso a gente precisa de inflação caindo e taxa de desemprego subindo. Ah, Gabriel, pessoas desempregadas é melhor para cripto? Parece contra-intuitivo, mas é assim que funciona. Dito tudo isso, é aí onde a gente quer chegar. Esse é o cenário perfeito para ter muito corte de juros e para o mercado cripto explodir, para o Bitcoin continuar subindo. A gente sabe que existe muita correlação. A correlação do Bitcoin com corte de juros é muito grande. E qual que é o cenário atual? O cenário atual, ele é um cenário bem safadinho. É um cenário de armadilha aqui, porque algumas coisas estão acontecendo como a gente quer, outras não. O que a gente está vendo atualmente? A gente está vendo uma inflação alta,
Então isso é um indicativo de que a gente não está no nosso cenário ideal, um cenário muito propício para taxa de juros. Mas a gente está começando a ver taxa de desemprego em alta, taxa de desemprego subindo e o mercado de trabalho americano cada vez mais enfraquecido. Com base nesse cenário, que é um cenário desafiador, que ainda não é o cenário ideal, a taxa de juros está estagnada. Só que esse é o cenário que vem desde o começo de 2025. Por isso que 2025 vem sendo um ano de altos e baixos para o mercado. O mercado tinha uma expectativa muito grande de corte de juros, só que eles ainda não vêm acontecendo, porque todos esses indicadores, tanto de inflação quanto de taxa de desemprego, não estão percorrendo a trajetória na velocidade que todo o mercado queria, que todo o mercado esperava. Só que nessa última semana a gente teve algumas atualizações, a gente teve algumas divulgações bem interessantes, que tiveram uma certa mudança do cenário anterior no mercado. Vamos olhar para todos os indicadores que saíram na última semana, um a um. Primeiro deles, vamos falar sobre a inflação, sobre o PCE. PCE é o principal indicador de inflação lá nos Estados Unidos. A inflação ela veio acima do esperado. A inflação que ela vinha caindo lá desde 2022, 2023 caiu, 2024 caiu, mas do meio de 2024, quarto trimestre de 2024 até agora, a inflação ela estagnou nos Estados Unidos e nos últimos 2 meses ela voltou a subir. Opa, isso é ruim, a gente queria inflação caindo, a inflação está subindo. Tá, isso já é uma preocupação. Só que a maior preocupação mesmo veio nos dados que saíram na sexta-feira, no relatório de payroll. O relatório de payroll é o relatório de mercado de trabalho nos Estados Unidos. É o que mostra quantas pessoas estão sendo contratadas, quantas pessoas estão sendo demitidas e o saldo líquido. Olha, foram contratadas 100 mil pessoas, foram demitidas 50 mil pessoas. Então, o resultado final é 50 mil vagas de emprego criadas. Esse resultado do payroll gera a taxa de desemprego nos Estados Unidos. De cara, o payroll de sexta-feira, o número do mercado de trabalho, ele veio fraco. Ele mostrou 70 mil vagas de emprego criadas, quando na verdade a expectativa era de mais de 100 mil vagas de emprego. Aí todo mundo já olha e fala, opa, peraí, o mercado de trabalho nos Estados Unidos, nos últimos 6 meses também, ele estava estagnado. Esse é o cenário que vem impedindo os cortes de juros nos Estados Unidos. Inflação estagnada, mas num patamar alto, e a economia, a taxa de desemprego também estagnada. Então isso faz com que o Fed não precise cortar os juros. Cara, a inflação ela tá alta e não tem nada mostrando que a economia americana está desacelerando muito. A taxa de desemprego não está subindo tanto, está estagnada há bastante tempo, não está mostrando uma desaceleração muito grande em contratações, faz 6 meses que está assim. Então, se a economia americana está bem, eu não preciso cortar juros, porque eu posso cortar os juros e a inflação subir, e se eu não fizer isso sem necessidade, aí eu me ferrei. Essa é a lógica, é a cabeça do Jerome Powell, é a cabeça de boa parte do Fed que vem numa decisão colegiada, não realizando os cortes de juros até então. Só que aí veio um payroll muito fraco, mostrando que, opa, talvez o mercado de trabalho não esteja tão forte assim quanto vocês esperavam. Só que o grande problema não foi esse. Tem uma pegadinha aí. O payroll, os resultados do mercado de trabalho nos Estados Unidos dos últimos 2 meses foram revisados para baixo. O que isso significa? Significa que o pessoal, o núcleo lá do Fed, responsável por fazer a avaliação dos dados de mercado de trabalho, olharam e falaram, pessoal, nos últimos 2 meses o número que a gente divulgou estava errado. A gente errou. Como assim? Como assim vocês erraram? Tudo bem, tem uma margem de erro para cima e para baixo. Quanto que vocês erraram? E aí veio o número da revisão. O número de maio, que tinha sido um número de 144 mil empregos criados, foi revisado para 19 mil. Cabe, os caras erraram em quase 90%. Os caras erraram o relatório inteiro, a pesquisa inteira. E o número de junho? Foi revisado de 147 mil vagas de emprego para 14 mil. Calma aí. Durante 2 meses seguidos, os caras fizeram uma pesquisa para ver como é que está o mercado de trabalho americano e eles erraram em mais de 100 mil vagas de emprego criadas, 258 mil vagas de emprego de erro, somando os meses de maio e de junho. E esse resultado de julho, que foi divulgado ontem, semana passada, de 73 mil vagas de emprego criadas, quem garante que ele não vai ser revisado para baixo também, que ele não tá errado também? E aí, vocês já sabem, né? Saiu esse número, saiu essa tal dessa revisão, o Trump já falou,
esse número é manipulado. Eles divulgaram um número mais forte para não cortar os juros. E aí depois eles revisaram para baixo, depois que a decisão do corte de juros já tinha sido feita. E aí o que o Trump fez? No dia seguinte demitiu o cara. O cara responsável por essa cédula aqui, por essa parte do Fed, responsável pelos números, pelas pesquisas do número de mercado de trabalho. Porque ele falou, você é alinhado com o Biden, você foi nomeado pelo Biden, você gosta dele, você fez isso para me ferrar, tá demitido. Independentemente, acho que a discussão aqui não é se o Trump tá certo, se o Trump tá errado. Esse número ele é muito esquisito, porque quando você coloca na média trimestral ali de geração de empregos nos Estados Unidos e compara com os últimos 3 anos, 4 anos, a gente vê uma desaceleração bizarra nesses últimos 3 meses, uma desaceleração a nível recessivo. E aí o mercado assustou. Por que o mercado assustou, Gabriel? A gente não queria a taxa de desemprego subindo? A gente não queria justamente isso? Economia americana desacelerando para que houvessem cortes de juros? Sim, a gente queria isso. Só que a gente queria isso aos poucos, a gente queria a inflação caindo aos poucos, taxa de desemprego subindo aos poucos, que mostrasse uma desaceleração gradual da economia americana. Aí o Fed olha e fala, se continuar assim a gente vai entrar numa crise, agora eu vou cortar os juros. Agora, para que eu consiga reacelerar a economia antes de entrar numa crise. Só que não foi isso que aconteceu. Quer dizer, não foi isso que parece que está acontecendo. Como esses números não foram divulgados na hora certa, o número de maio foi divulgado em agosto, pode ser que a economia americana, o mercado de trabalho americano esteja passando por uma desaceleração muito mais forte do que esperado, do que se esperava, do que era o cenário anterior. Uma semana atrás o cenário era de estagnação do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Agora o medo é de que essa desaceleração seja uma desaceleração recessiva, muito forte, muito acelerada, a ponto de gerar uma crise forte na economia americana e o Fed estar atrasado já. Já deveria ter cortado os juros há muito tempo. Toda a justificativa que o Fed estava trazendo, não, o mercado de trabalho americano está bom, a economia americana está sólida, por isso que a gente não cortou juros ainda. Toda essa justificativa não vale mais, porque a justificativa foi criada em cima de um dado falso, de um dado errado. E agora o mercado de trabalho americano, na verdade, está muito mais fraco do que o Fed imaginava que estaria. E aí o mercado fala, ferrou. Porque mesmo que tenha corte de juros, o corte vai vir para frear uma recessão iminente, uma crise iminente. Então é por isso que o mercado reagiu mal na semana passada a esse cenário macroeconômico. Vamos olhar como é que está a economia americana agora e como é que estavam as expectativas da economia americana em novembro. Em novembro, quando o Trump ganhou as eleições, a expectativa era de um PIB crescendo mais do que ele está crescendo atualmente, é o que a gente consegue ver no gráfico, e era uma expectativa de uma inflação menor do que ela está atualmente. Então, olha que cenário de sinuca de bico para o Fed. A gente queria a taxa de desemprego subindo, talvez a gente conseguiu, mas a gente conseguiu taxa de desemprego subindo forte do nada, com uma inflação também alta. E aí, qual vai ser a decisão do Fed? Cortar juros para frear uma crise na economia americana e mesmo assim suportar uma inflação mais alta, porque a inflação está alta. E o Fed sabe que se cortar juros agora, a inflação pode subir mais ainda. Mas se não cortar, pode ser que a economia entre numa crise que seja difícil de frear depois. Olha só que cenário complicado. Porém, a prioridade, do Fed, e essa tende a ser a decisão mais óbvia a partir de agora, é frear uma crise, é controlar o mercado de trabalho, é manter as pessoas empregadas, é não causar uma crise de consumo nos Estados Unidos. Então, considerando o cenário atual, a probabilidade de cortes disparou, subiu muito. A probabilidade de um corte de juros em setembro, que antes, no começo da semana passada, era de apenas 50%, agora já é de 92%, chegou a bater 95%, tá variando nessa casa, enfim, 90% de probabilidade de corte. Por quê? Porque o mercado olhou e falou, realmente, a gente tem que ter corte de juros agora, não tem como o Fed adiar mais. Porque as premissas que ele estava utilizando para justificar o não corte de juros são premissas falsas, erradas, que ele mesmo não foi capaz de fazer
pesquisas de trazer o dado correto para a mesa. E com isso o mercado voltou a precificar 3 cortes de juros já no ano de 2025. Um corte em setembro, um corte em outubro, um corte em dezembro. E aí, vocês podem virar para mim e fazer 2 perguntas. Gabriel, beleza, corte de juros então é ótimo para o mercado. Por que o mercado está reagindo negativamente? Por que essa probabilidade de corte de juros explodiu e o mercado não explodiu junto? Não entendi. E aí também vocês podem me perguntar, tá bom, e qual que é a chance de não ter corte de juros? É 90%, mas tem chance de não ter? Vamos responder primeiro sobre essa chance de não ter corte de juros e segundo sobre por que o mercado não está reagindo positivamente mesmo com agora uma perspectiva muito maior de corte de juros. A única chance de não termos cortes em setembro envolve a questão das tarifas. Na última semana, a gente teve o início das tarifas para boa parte dos países, que a gente teve as tarifas anunciadas. Então, no dia 1º de agosto, as tarifas passaram a valer contra diversos países, cerca de mais de 40 países, se não me engano, incluindo o nosso querido Brasil brasileiro, tá bom? Foram anunciadas novas tarifas para outros países, como África do Sul, Taiwan, Vietnã. Então, um cenário que não é um cenário ideal para o mercado cripto, que é um cenário muito provavelmente inflacionário. Agora, a gente já tem 2 componentes inflacionários, né? Muito provavelmente o corte de juros e as tarifas, que devem causar um impacto na inflação daqui a alguns meses. Isso é importante a gente ter em mente, tá? Tanto as tarifas quanto o corte de juros podem sim aumentar ainda mais a inflação, mas se isso acontecer, será daqui a alguns meses, não será imediatamente. Porém, o mais importante aqui, que o mercado mais está de olho, são algumas negociações específicas. As tarifas que foram implementadas até o presente momento são tarifas contra países considerados secundários dentro da balança comercial dos Estados Unidos. Blocos econômicos e países como União Europeia e China ainda está rolando uma negociação. Tanto China quanto União Europeia, no caso da União Europeia, está rolando uma pausa de 6 meses, tá, da retaliação da União Europeia contra os Estados Unidos, e a China com os Estados Unidos fizeram uma nova pausa de 90 dias para continuarem discutindo, desenrolando, costurando um acordo tarifário. A gente sabe que um acordo com a China é o que mais pode fazer preço dentro do mercado. Então, se isso daqui sair dos trilhos, pode ser que o Fed olhe e fale, não, vai ter tarifa contra a China e isso pode impactar a inflação, então eu não vou cortar juros. Mas eu vou ser bem sincero aqui com vocês, bem sincero, é muito improvável que não tenha um corte de juros em setembro, no dia 17 de setembro. O que me leva à segunda pergunta, que vocês, aqui na minha cabeça, fizeram para mim. E aí, Gabriel, por que o mercado não explodiu ainda com essa probabilidade óbvia de corte de juros? E o que precisa acontecer para o mercado explodir? Na hora que a gente chegar mais próximo dos cortes de juros, talvez em setembro, é quando o mercado vai explodir? Bom, para responder essa dúvida, a gente precisa dar um passo atrás. O corte de juros ele é ótimo para o mercado cripto no longo prazo, sempre, porque você cria estímulos, cria incentivos para ativos de risco. Sempre investimentos de risco como um todo se beneficiam do movimento de corte de juros nos Estados Unidos. Porém, o movimento de corte de juros e o seu impacto nos mercados, ele pode ser feito de 2 formas. E existe o corte de juros, que é o corte de juros emergencial, que ele é feito no meio do caos, que ele é feito com a economia desabando, com uma crise severa e todo mundo desesperado. Esse corte de juros, no curto prazo, ele é ruim. Calma aí, o corte de juros é ruim? Não, a crise é ruim. O corte de juros acontece no meio de um cenário caótico. Então, os investidores eles estão fazendo um movimento de aversão ao risco porque o mercado está em caos. E aí o ciclo de corte de juros começa no caos, as coisas vão melhorando e aí ele sai de caos para alta sustentável, porque os juros vai caindo e as coisas vão se estabilizando e aí sim o otimismo vai se construindo. Então a grande dúvida que a gente tem que ter agora é se os cortes de juros começarão no meio do caos ou num cenário de calmaria. E é isso que a gente precisa observar nesse mês de agosto. Nesse mês de agosto a gente tem diversos indicadores econômicos para serem divulgados, porém, nenhum indicador econômico
que seja de uma magnitude muito relevante. A gente não tem o PCE, que é o principal indicador de inflação, e a gente não tem payroll, taxa de desemprego, sendo divulgada agora em agosto. Esses dados mais fortes, que realmente ditam preço no mercado, serão divulgados só em setembro. Isso é importante a gente ter em mente. Porém, ao longo de agosto, a gente vai ter diversos indicadores, como por exemplo PMI, que deve ter sido divulgado já no momento que eu estou gravando esse vídeo, mostra atividade industrial nos Estados Unidos, pedidos iniciais de seguro-desemprego, dá um cheiro ali de como é que está o mercado de trabalho americano. CPI, outro indicador de inflação, cara, se o CPI vier muito para cima, muito alto, isso pode causar mais pessimismo ainda no mercado, mas se a inflação cair, opa, aí é perfeito. Por quê? Porque o mercado de trabalho tá fraco, mas a inflação tá caindo. Porra, a inflação tá caindo, é tudo que a gente queria. Tem mais pro final do mês, núcleo de vendas do varejo, mostra se o mercado americano tá consumindo ou não tá consumindo. Então, todos esses indicadores econômicos vão ser importantes para a gente utilizar como um termômetro da economia americana. Os indicadores de agosto, eles não têm tanto potencial assim para fazer preço mesmo no mercado. Por isso que eu vejo um cenário mais propício para uma lateralização se a gente não tiver uma notícia, se a gente não tiver um indicador muito fora da curva. A partir de setembro, a coisa fica um pouco mais decisiva, porque a gente tem um acúmulo de indicadores macroeconômicos já ao longo do mês de agosto, dando uma boa visualização de como é que está a economia americana, e em setembro os indicadores mais importantes de todos serão divulgados antes da reunião de 17 de setembro, antes da decisão de corte de juros. E a partir daí, a gente vai descobrir qual que é o cenário de corte de juros em setembro. O primeiro cenário é o cenário caótico. Se a inflação estiver subindo, mais alta a inflação até lá, mais desaceleração no mercado de trabalho. Então vamos supor que sai o payroll, sai lá a taxa de desemprego em setembro. Ela mostra mais aceleração e o número de julho revisado de novo. Então aqueles 70 e poucos mil lá foram revisados para 20 mil. Cara, isso vai aumentar mais o medo do mercado de uma recessão. Esse é o cenário caótico. Aí não tem avanço nenhum nos acordos tarifários, então continua essa incerteza de tarifas. Aí é o corte de juros no ambiente caótico. Esse cenário é o cenário em que eu vejo potencial para novas correções, tá? A gente tem que entender que a gente está em um canal do Bitcoin. Eu não gosto de fazer análise gráfica, vocês sabem disso, todo mundo que acompanha aqui no canal, mas quando a gente olha o gráfico do Bitcoin, a gente entende que a gente está em um canal de lateralização entre 110 e 120 mil dólares. Quando o Bitcoin ele estabelece um canal desses, 5% para cima, 5% para baixo, 10% para cima, 10% para baixo, que é relativamente comum, acontece sempre para o Bitcoin, e ele fica ali 1, 2, 3, 4, 5 meses lateralizado nesse canal, precisa alguma coisa muito relevante para romper tanto para cima quanto para baixo. Eu não gosto de ficar fazendo movimentação, bateu 110 vou comprar, bateu 120 vou vender. Eu só gosto de fazer movimentações, e é o que eu aplico e recomendo com os meus alunos e com os clientes da minha consultoria, só gosto de fazer movimentações caso o mercado se movimente muito, tanto para cima quanto para baixo. 20, Bitcoin sobe 20% ou cai 20%, aí sim vale a pena você realizar a caixa ou comprar utilizando o seu caixa. E a gente tem que entender que se a gente está nesse canal de lateralização, precisa de alguma coisa muito severa, alguma mudança muito brusca de cenário para a gente ver um rompimento tanto para baixo quanto para cima. O cenário atual é de um cenário de incerteza com a economia americana, que a gente não sabe ainda qual que é o grau dessa desaceleração. É um cenário de inflação alta que não vai permitir cortes tão agressivos, mas que terão cortes. Esse é o cenário atual. Qualquer mudança nesse cenário causa um rompimento para cima ou para baixo. O cenário caótico, que fala, olha, a gente achava que a economia americana está desacelerando, mas ela está muito pior, e agora está óbvio que ela está muito pior do que a gente achava, esse cenário é um cenário de correção no curto prazo. Até as coisas se estabelecerem, até os cortes de juros vão começarem a surtir efeito. Aí é um cenário de correção, Bitcoin buscando eventualmente 100 mil dólares, sei lá, e mais pro longo prazo, aí sim o mercado tendo um fôlego para respirar. Já o cenário 2 é o cenário que a gente pode ver um rompimento para cima. Os próximos dados de inflação mostram uma inflação estagnada ou caindo. Os dados de mercado de trabalho mostram um mercado de trabalho estagnado ou desacelerando devagar. O que a gente não quer é uma
porrada para baixo, tá? Avanços nos principais acordos tarifários, então sai um bom avanço ali com a China, principalmente, nas negociações com Trump, e os cortes de juros acontecem num ambiente controlado. Ufa, a economia americana não está numa super crise, inflação está caindo, taxa de desemprego está caindo, mas não é nada muito brusco, tá bom, corte de juros ao longo dos próximos meses, cenário maravilhoso, aí sim a gente tem fôlego, a gente tem de tudo para um rompimento do Bitcoin, do mercado cripto, para cima. São esses dois cenários que são os possíveis para os próximos meses e a gente vai entender qual que é o cenário até a metade de setembro, que é o período em que a gente vai ter uma quantidade suficientemente boa de dados econômicos para a gente ditar se o corte de juros de 17 de setembro vai ser num ambiente bom ou num ambiente ruim. Gabriel, posicionamento, como eu me posiciono nesse momento? Todos os últimos vídeos aqui no canal eu falei bastante sobre a importância de ter caixa, de realizar lucro no momento em que a gente estava. Eu comentei sobre a máxima histórica do Bitcoin e eu comentei sobre como, na minha visão, a máxima histórica do Bitcoin ela estava num ambiente macro não ideal. E que eu não enxergava muito fôlego, não enxergava um ambiente sustentável para uma continuação da alta e que o mais provável naquele momento era uma correção. É por isso que para os meus alunos na Mercúrios Pro e para os clientes da minha consultoria, a gente recomendou uma realização de lucro para ter uma parte da carteira em caixa. E essa parte da carteira em caixa ela serve para uma correção maior, uma correção abaixo dos 110 mil dólares, abaixo dos 100 mil dólares, para que você faça uma movimentação e utilize o caixa que você tem em um momento em que as coisas estão de verdade descontadas. Eu não gosto de ficar fazendo movimentações de carteira quando o mercado faz movimentações pequenas de preço. Então eu ainda enxergo, por conta de todas essas instabilidades, prudente ter uma parte da carteira em caixa para quem fez a lição de casa, de ter vendido parte da carteira, de ter realizado lucro quando o mercado subiu, então faz muito sentido ter essa parcela de caixa para se proteger e para ter um fôlego caso o mercado passe por uma maior correção, mas eu ainda enxergo que até o final do ano a maior probabilidade que a gente tem por conta dos cortes de juros e por conta de eu considerar improvável esse cenário caótico na economia americana, tá? Não vejo a economia americana entrando numa grande recessão e acho que o Fed tem mecanismos aí para cortar os juros e frear essa desaceleração grande da economia. Como eu não vejo esse cenário acontecendo, meu cenário mais provável é de que os cortes de juros acontecerão num ambiente controlado e isso vai impulsionar o mercado para patamares elevados de preço. Continuo com a minha visão aí de Bitcoin 150 mil dólares até o final do ano. Por isso é importante esse posicionamento de ter fôlego para conseguir movimentar a carteira e sobreviver nessa versão ao risco de curto prazo, nessa volatilidade e incerteza de curto prazo e estar bem posicionado para capturar a alta de longo prazo, beleza? Não tentem fazer movimentações muito bruscas na carteira, tá? Vou vender tudo agora porque vai cair em agosto, porque me disseram que vai cair em agosto, para eu recomprar mais barato, não sei o que. Não gosto desse tipo de movimentação. O mercado cripto é muito improvável. Um dado macroeconômico, uma revisão de dados de desemprego, não sei o que, pode mudar tudo. E esse tipo de coisa a gente não consegue prever. Beleza, senhores? Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a sua opinião. O que você acredita que vai acontecer com o mercado cripto em agosto, em setembro? Vai subir, vai cair? Comenta aqui embaixo, eu quero pegar a análise de vocês também para aprender junto com vocês. Comenta sugestões para os próximos vídeos, tá? Pode ser altcoin, pode ser setor, pode ser o que vocês quiserem saber aqui do canal. E lembre-se também, uma análise gratuita, uma consultoria gratuita no meu WhatsApp com você, no primeiro link aqui da descrição, beleza? Te vejo no próximo vídeo.